Leite de vaca. Há quem diga que ele é um alimento completo para o ser humano, mas também há quem defenda que o produto está cheio de antibióticos e hormônios aplicados nas vacas e faz mal para a gente. Fora ainda os casos de adulteração. Donos de uma fábrica que vendia leite em pó fora das especificações do rótulo foram condenados. Os primeiros sintomas começaram cedo, assim que a pequena Tarsila passou a tomar leite de vaca. A Tarsila atualmente tem 4 anos, mais ou menos aos 2 anos de idade, quando fomos oferecer leite de vaca. Percebemos que ela tinha uma reação, que era uma distensão do abdômen, a famosa barriguinha inchada. E começamos a investigar, desde aquela época, se ela tinha alguma relação em relação à lactose, que poderia ser uma suspeita clínica forte. Ainda sem a confirmação de um diagnóstico sobre o problema da filha, Isabel foi orientada pelo médico a retirar da alimentação o leite e derivados dele. A suspeita é de intolerância à lactose. Por isso, a mãe recorreu a alimentos sem essa substância. Hoje, a oferta nos supermercados desse tipo de produto é bastante variada. Então, adquirir esse tipo de produto é bastante tranquilo. Apesar desse cuidado, Isabel tem uma preocupação constante. Será que é possível confiar no que diz o rótulo dos produtos que indicam não conter lactose? Eu percebo que na prática nem sempre funciona, que determinadas marcas de leite têm dado sim reação como se ela tivesse tomado um leite comum. Mas não deveria ser assim. As normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária definem como deve ser a rotulagem de cada produto, como, por exemplo, a Resolução 136 de 2017, que obriga o fabricante a informar no rótulo a presença de lactose nos alimentos. A Anvisa ela tem uma legislação muito clara sobre como que devem ser produzidos os rótulos, né? E o rótulo é a primeira imagem que o consumidor tem daquele alimento. Uma segurança para quem não pode consumir determinados produtos, como os intolerantes e alérgicos à lactose, glúten e açúcar, por exemplo. Apesar das normas estabelecidas pela Anvisa, uma empresa fabricante de leite em pó foi autuada por adulteração. O produto não estava de acordo com as especificações do rótulo, como índices de gorduras, proteínas e minerais. A irregularidade foi confirmada depois de uma análise laboratorial feita pelo Departamento de Produtos de Origem Animal, ligado ao Ministério da Agricultura. O caso foi parar nos tribunais. Em primeira instância, a Justiça Federal entendeu que as provas foram suficientes para condenar os sócios fabricantes da empresa por crime contra as relações de consumo, de forma dolosa, ou seja, com a intenção de adulterar o produto. Mas eles não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Para a terceira turma do TRF1, não foi possível provar que os sócios sabiam ou foram os responsáveis diretos pelo problema. Os magistrados condenaram os empresários pelo crime, mas na modalidade culposa, quando não há intenção ou participação, como explica esta advogada especialista em direito do consumidor. Nessa situação específica desse caso de adulteração ou irregularidade de leite em pó, o que o TRF julgou é que não era possível comprovar que os sócios daquela empresa tinham real conhecimento, ou seja, que eles atuaram diretamente naquela fraude ou naquela irregularidade do leite. Justamente por isso, houve a desclassificação do crime de doloso para culposo. O rigor da fiscalização pode representar para crianças que dependem exclusivamente do leite em fórmula a garantia de um desenvolvimento saudável. A criança precisa de macro e micronutrientes diferentes de acordo com a faixa etária dela. A criança pode não se desenvolver adequadamente, não ganhar peso adequadamente, não ter um bom desenvolvimento cerebral. E para quem tem alergia alimentar, a dica é ficar atento aos rótulos.
A gente tem que lembrar que o alimento ele pode causar uma série de consequências. Por exemplo, desde a sua dificuldade da criança ir para o banheiro, ou num caso de uma alergia muito séria, um caso extremo, pode levar até a morte no caso de uma alergia não tratada adequadamente.